Bem-vindos ao canal FG Gonzalez Era Escritor. Meu nome é Fábio Gonzalez, escritor estudioso da escrita criativa e também da atual transição planetária. E hoje vamos abordar um tema que está em pauta ativamente, nas pessoas que desejam e se interessam saber mais sobre esse assunto, que é a transição planetária. E aliado à transição planetária, eu vou realizar comparações sobre o que aconteceu com a civilização Atlante, já que menciono em um dos meus livros sobre esse momento da história, que também aconteceu no planeta Terra. É perceptível que muitas pessoas estão despertando seu nível de consciência porque estão ocorrendo transformações mais ativas nesses últimos 50 anos. Já que há 50 anos atrás foi revelado por alguns mestres espíritas que a nossa civilização humana ia passar por mudanças em todos os setores. Isso inclui mudanças na natureza e humana. Uma dessas mudanças seria o nível de consciência, onde a grande maioria das pessoas não vai se deixar mais se enganar por falsos deuses. E quando falo falsos deuses, quero dizer que são pessoas comuns, que se autoproclamam o Senhor das palavras e do mundo. Lembrem, quem tem a oratória é geralmente aquele que detém o poder. E muitos, por não estudar, pesquisar, buscar respostas por si e sim deixar serem comandados, deixam de se levar por uma retórica que nem ao menos tem leve percepção sobre isso. Ou seja, quem está no poder diz qualquer coisa e a pessoa acredita fielmente como se fosse a última verdade. Ou nem querem saber disso por não ter interesse em arranjar problemas. Porque geralmente quando a pessoa fala o que está errado, geralmente ela é crucificada como se fosse o pior dos criminosos. Lógico, nem todo lugar é assim. Bom, mas o assunto ligado a isso é sobre a nova transição planetária, que está em andamento faz mais ou menos 50 anos atrás. Que começou há mais ou menos 50 anos atrás. Sabemos também que essa transição está desde que Cristo veio à Terra. Mas pegou força agora porque esse é o momento. Mas antes de continuar, eu peço que deixe seu like, se inscreva nesse canal e lembre de acessar minha página abaixo, www.fggonzalez.com.br. Se houver perguntas, responderei na medida do possível e, se possível, deixe alguma colaboração pelo e-mail fabioggonzalez2@gmail.com. Então, vamos falar um pouco sobre o nosso quadro atual, para entender melhor como funciona uma transição planetária. Percebe que todos os extremismos humanos ressuscitaram uns 20 anos atrás? Os que nós sabemos, principalmente, são pelas mídias sociais. Já perceberam que aquela violência que somente acontecia em filmes está acontecendo diariamente, no dia a dia das pessoas? Aquela violência de Roma, autoritarismo ao extremo, povos bárbaros, que tinha sua primeira lei a violência? Sabe, eu nasci pelos anos 80, mas eu nunca vi tanta violência com tanta facilidade que ela tende a ser quase proposital para acontecer. É como se fosse uma rotina, se vê todo dia. Todos os preconceitos e desrespeitos sobre qualquer ideologia, parece que o único fim é separar as pessoas e principalmente separar individualmente cada um da fonte divina, que é o Criador. Percebem que a nossa busca é desenfreada para apenas ter e não mais ser? E isso afasta e deixa o humano menos sensível, com menos empatia? Vou dar um exemplo bem simples de fácil entendimento. Quantos eventos e empresas que faturam mais de 50 mil e nem ao menos fazem uma campanha do agasalho ou transformam isso em alimento para quem precisa? E nem é doação do próprio dinheiro. Só isso é de se pensar, a falta de sensibilidade. Falando sobre civilizações antigas, uma das que cito nos meus livros é sobre a Atlântida. Existem outras biografias de muitos escritores sobre esse assunto. E naquela época existiam as mentes mais brilhantes deste mundo. A tecnologia era fora do comum. Era tudo quase perfeito se não fosse a ação das pessoas mesquinhas que, igual a hoje, começaram a desvirtuar o pensamento para o egoísmo, a violência, os protecionismos de poucos em virtude da esmola para muitos. Mas para o final dessa civilização, muitos atlantes tentaram explicar à população o que estava acontecendo. E é exatamente o que está acontecendo nesse exato momento. E o que vocês acham que aconteceu com essas pessoas?
Elas foram caçadas, desmoralizadas, foram presas. Houve uma época de ouro em Atlântida, mas que acabou pelo poder sem limites. Alteração do clima por tecnologia, rancor, autoritarismo, degradação da mulher. Antes a mulher era vista como uma sacerdotisa, pois tinha e tem uma conexão espiritual elevada, quando usa para o bem e tem a pureza dos pensamentos. A mulher ou o homem, pela degradação e a falta de empatia, principalmente, consigo mesmo, é que acabam por se prejudicar. E é por essa razão que estamos aqui, saber lidar com essas situações e mudar. Guerras desnecessárias, somente visando o poder e a imposição dos mais fortes sobre os que têm menos, que nem ao menos se consegue se defender. As guerras são feitas por falsas bandeiras, são feitas para diminuir o equilíbrio dos pensamentos das pessoas, manter elas em baixa vibração. E infelizmente crianças veem essas fotos de destruição a todo momento e partilham a violência em suas casas com os amigos e escola. Nós estamos em um ápice evolutivo, de um ciclo evolutivo, e temos que estar conscientes da situação e conscientes das ações daqueles que potencializam a guerra. São narrativas atrás de narrativas, como se fosse uma Matrix, a verdadeira Matrix. Os poderosos são os que criaram o nível de consciência desse mundo, para que se mantenha assim, em um nível baixo de energia. São esses os que criaram as retóricas. São os que criaram e tentam a todo custo manter a Matrix de um nível baixo de consciência. E é por essa razão que um ser de luz, que foi Jesus Cristo, nos ensinou a voltar nossa mente e sentimentos para o coração. E isso foi há 2000 anos atrás. Por mais que exista a possibilidade de que a Bíblia possa ter sido alterada também, ou modificada em várias partes, é plenamente entendível que muitas partes importantes também ajudem. Olhar para dentro de si é como olhar para o universo. Todos nós temos um universo a desvendar e devemos aprender a mexer com essas energias da melhor forma possível. Meditações é uma forma simples e de grande força. Já foi comprovado que meditações constantes podem ajudar um indivíduo e todos à sua volta. Mas infelizmente, quem bate mais forte em um processo de transição planetária, agride violentamente, engana para benefício próprio, tem a vida boa com o sangue alheio, é o que traz consigo uma legião de pessoas que, em virtude de suas deficiências morais e éticas, são requisitados e aplaudidos. Engraçado que a violência ocupa um lugar de destaque numa transição planetária. Pessoas reverenciam para que o próximo caia para poder se elevarem. E para isso, até magia negra, conhecida como alquimia, é realizada para manter o cônjuge sem a percepção de que tudo que se faz deve ser resgatado de alguma forma. Como evoluir se não se aprende com coisas básicas? Como evoluir se eu não tenho a percepção que é ilusão e o que não é? Esse é o modelo que ocupa a sociedade, infelizmente. E pior, quando abandonamos a nós mesmos com atitudes mesquinhas e prejudiciais, também abandonamos nossos mentores espirituais. Esses estão sempre ao nosso lado para nos trazer alegria, entusiasmo, esperança e força para carregar as nossas cruzes, os nossos pesos. Outro fator importante é que temos que ter cuidado com a idolatria. Não se deve idolatrar o ser humano, de forma nenhuma. Idolatrar alguém gera a criação de falsas ideologias. O que quero dizer? Antes de acreditar em alguém, busque saber por si mesmo se aquilo que ela fala é verdade ou não. Se não, pode haver manipulação. Quando você idolatra aquela pessoa e aquelas decisões são arbitrárias e produzem um mal generalizado, você se coloca naquela frequência de pensamentos e produz ações compatíveis. E o pior, você larga sua autonomia, deixa de pensar por si mesmo e se infantiliza, se vitimiza porque as coisas não deram certo. Uma das marcas da transição planetária é idolatrar pessoas comuns como se fossem reis ou rainhas, que produzem frutos ruins. Olhe os frutos dessa pessoa, quais são as ações e palavras. Pelo menos ela tenta mudar, faz algo diferente para mudar. Uma pergunta, como sei
quando uma transição planetária acabou. A ideia é não trazer alarde no que eu vou dizer aqui, mas elevar o pensamento para a melhor compreensão. Até porque tem coisas que são inevitáveis. Pelas civilizações anteriores, como em Atlântida, para haver uma mudança extrema, há uma tempestade grande que destrói o velho para que o novo possa ser construído. As pessoas precisam largar os velhos pensamentos e refazer tudo aquilo que foi destruído. Em sua maioria das vezes, as pessoas têm que largar a zona de conforto. De uma forma simples, a lei do olho por olho e dente por dente tem que ser exterminada do coração e da mente daqueles que têm o poder. Estamos em um jogo de emanações, de emoções desvirtuadas, perversidades que não se escondem mais. Tem até perfil no Instagram e YouTube com muitos likes. E já que isso dá dinheiro, ainda tem publicidade e divulgação. A perversidade, diga-se de passagem, está nas crianças. Olha as crianças, elas veem essas imagens, observam todo dia as ações de baixa vibração desses youtubers e copiam. Esse é um dos fenômenos que mais marca a transição planetária. Se for colocar um psicólogo aqui para falar no canal e mencionar casos de crianças, iríamos longe. Às vezes pode-se pensar, será que nesse mundo vale a pena ser bom? Vale a pena ser justo? E posso afirmar que sim, já que pessoas de caráter e boa índole estão ficando escassas. E o que é escasso é valorizado. Sobre a transição, o amor das pessoas fica mais escasso. O egoísmo se prolifera em vários setores da civilização. Em Atlântida, a violência e a falta de empatia passou também a ser comum. Somente os filhos primogênitos dos mais poderosos também ganhavam cargos. E faziam o que queriam, não havia justiça. A questão é, todos esperam grandes profecias, vulcões, terremotos, meteoros e outros desastres naturais. Eu vou citar um capítulo de Allan Kardec. O foco dos últimos tempos será a intimidade do ser humano e a loucura se multiplicará. As doenças da mente se proliferarão de forma desordenada, a ponto dos loucos e insanos tomarem conta do poder. Alguém está vendo isso na atualidade? Pessoas que para dormir têm que tomar remédio, para viver têm que tomar remédio, para fazer tarefas simples têm que tomar remédio. O socorro hoje é da mente. E não é diferente do que aconteceu em Atlântida. As pessoas que viviam lá em Atlântida também percorreram esse caminho. E onde foram parar? É lógico que aqui podemos entrar em outros assuntos ligados a resgate pessoal e coletivo, que será em outra hora. Mas tenho certeza é que a Terra vai ser modificada para a vinda de uma civilização melhor do que a gente tem hoje. A pergunta é, será que vamos junto com ela? Eu vou falar outra. A transição planetária é a oportunidade divina que Deus dá ao homem. É a chance pura e simples para resgate individual e coletivo. Lembrem, é agora que estão nesse planeta os piores e mais trevosos espíritos. Por isso está uma bagunça. Sabe por que isso? Porque os olhos do Criador, eles têm também uma oportunidade para se redimir. Aqui vamos descobrir quem vai ou não ser sua melhor versão. Olhem a TV, tem tráfico de pessoas, tem assassinatos, tem drogas, tem ser preso e solto no mesmo dia. Tem estelionato, tem aqueles que soltam os presos, tem aqueles que se vendem a sua alma. Está tudo liberado. Já perceberam isso? E é assim que se educa um espírito. Aí entra o livre-arbítrio. Ninguém é forçado a fazer algo só porque está na sua frente. Mas em algum momento vai receber na mesma moeda se fizer o mal para alguém. E é por essa razão que tem gente que quando aparece a oportunidade de fazer o mal, chega a correr para o outro lado. Então, seja sábio, não caia nas lábias dos charlatões que se dizem donos da verdade. Ou aquelas pessoas que mostram meias verdades para que todos acreditem nela. E isso também foi uma das coisas que aconteceu na civilização atlântica. Charlatões, magos negros, assassinatos, enganadores, de todos os tipos e autoritários. Mas tem uma ótima notícia para falar. Está acontecendo agora
pelo que dizem os mestres espíritas, mais de 1 bilhão de crianças que se prepararam para esse momento. E a intenção delas vai ser mudar o sistema. E qual a nossa missão antes delas tomarem conta? Manter a chama acesa, manter o coração firme, a esperança firme, mesmo que pareça que nada vai mudar. Até a próxima.